keep up with this life. Boa noite, crianças. Está começando a live de Geografia. Sou o professor Mário Jorge. Professor Igor Thiago, professor aqui da Equação Certa, fazendo dupla aqui com esse gigante da Geografia. Literalmente. Literalmente. Estamos aumentando. Galerinha, nós vamos começar a nossa live agora, né? Vamos trabalhar aí 10 questõezinhas, trabalhando alguns temas importantes, né, para essa reta final. Mas se você não tiver com o material, ele está disponível no site www.equaçãocerta.com.br. Uma coisa aí, diz aí. Beleza, aqui a gente está selecionando as questões que nesse momento a gente entende que para você são os pontos principais aqui nessa reta final. Por exemplo, a parte de geografia física, nós não vamos esquecer, né? Tem muita gente ansiosa, muita gente querendo revisar tudo, mas a gente vai trabalhar com vocês aqui pontos importantes para lhe tranquilizar sobre isso. Não é não, Mário? Beleza, exato. Gente, olha, a geografia, ela no Enem, né, a gente está... Basicamente, Igor, esse ano a gente está assim, está inédita a prova, de fato ela é inédita, né? Mas o que a gente vai de fato esperar, né? Talvez um pouco mais de conteúdo, tá certo? Explorar mais a questão física, né? Para aquele aluno que faz aquela análise anterior, né, das outras provas, ele vai observar justamente que a parte física ela começou a ser bem mais explorada, né? Partindo mais para aquela questão técnica mesmo, né? Trabalhar alguns conceitos, e aí o Igor colocou uma questão dessa para a gente visualizar. Tem mais alguma coisa aí? Beleza, gente. Ó, hoje eu estava falando pela manhã aqui nas turmas de pré-vestibular da Equação Certa sobre uma entrevista que eu vi, Mário, com o presidente do INEP. Sim. O que ele disse, como é que foi feita a prova, como é que foi montada a prova. Gente, ele disse, fiquem tranquilos, o banco de dados do Enem não mudou, tá? Ele não muda de um ano para outro. O que aconteceu foi o seguinte, foi elaborada uma comissão, e dentro dessa comissão eles foram orientados a escolher as questões que iriam para o rol das questões que poderiam ser montadas na prova. Beleza. E dentro da postura, né, que se espera hoje, do que o próprio governo quer, que seria uma prova científica, uma prova técnica. Então as questões, gente, são as mesmas que vocês estão acostumados a fazer. As mesmas questões, as questões são trabalhadas nos simulados, as questões dos bancos de dados que você já tem, as questões que a gente trabalha aqui na equação, a mesma orientação para a elaboração dos nossos simulados, né, Mário, que a gente faz aqui na equação. A gente faz questões sempre inéditas aqui no simulado aberto, mas justamente nessa postura, para não destoar do que o Enem geralmente cobra. E sempre puxando o nível para cima, sempre né? Puxando o nível para justamente cima, né? Você não ficar assustado na hora da prova, ou seja, né, com os simulados assim, tentando buscar o máximo possível, extrair o máximo possível do seu conhecimento. Na hora da prova você vai ser surpreendido, com fé em Deus, né, para o lado positivo, ou seja, a prova vai estar no nível que você vai conseguir trabalhar ela com facilidade. Só repetindo, crianças, a gente está começando nossa live agora, tá bom? E aí está disponível o material, se você ainda não está com o material, está disponível no site da escola, ok? www.equaçãocerta.com.br. Fazendo aqui, né, rapidinho, vamos começar logo, mas dar os nossos parabéns para a aprovação dos alunos do Colégio Equação Certa, no resultado aí da UniNovaFap, né, são 41 alunos aprovados, é um número fantástico. Fantástico, isso é realmente uma hegemonia dentre as vagas, né, de um só colégio, de um só cursinho, e dentro desses 41, né, o professor Fernando estava aqui passando para a gente com a maior alegria que ele está, né, de que os 6, dentre os 10 primeiros, já tem bem claro, 6 são da Equação Certa, né? Então realmente é uma alegria muito grande pra gente, né? Que a gente churrasco, exatamente. Não, rapaz, não fala, mas não principalmente por saber que nessa prova agora a UniNovaFap colocou geografia, né? Alguns alunos nossos aqui do pré-vestibular, né, estavam confidenciando pra gente. Eu gabaritei a parte de geografia, isso nos dá uma alegria muito grande, né, demais. Mostrando aí que o trabalho está sendo bem executado e com excelência. Vamos lá, pega aí a primeira questão, vamos começar para que a gente possa trabalhar todas as questões e passar aí aquelas últimas dicas xícaras. Agora eu falo xícara aqui. Vamos lá. Crianças, questão número 11, ok? Você está vendo aí um mapa, tá bom? Um mapa com todos os seus elementos, a legenda, ok?
coordenadas, paralelos, meridianos, latitudes, longitudes, orientação geográfica, escala, ou seja, é um mapa completo. E ele diz acerca de conceitos expressos em representações cartográficas. Observa-se que a letra L diz: paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido norte-sul. Aí você pode substituir paralelos por meridianos. Letra B. A linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio são referenciais de longitude. Aí você vai lembrar que a longitude, bem rápida, a longitude vai ser a variação, ok? De norte a sul, de 0 a 90 graus. É um arcozinho de um meridiano. E a longitude vai ser o quê? Um arcozinho de um paralelo. Vai ser a variação de um ponto até o meridiano de Greenwich. Então, você vai substituir longitude por latitude. A letra C ele fala: convencionalmente, o meridiano de 180 graus divide a Terra em hemisfério ocidental e oriental. Gente, a linha do meridiano 180 graus ele é trabalhado principalmente em sistemas de fuso horário. Então, a gente está falando de quê? Da LID, da Linha Internacional de Mudanças de Data. Então você substitui aí por meridiano de Greenwich, a referência parte a partir daí. A letra D, na escala de 1 para 5.000, o nível de detalhamento de uma representação é maior que na escala de 1 para 80.000. Gente, é o seguinte, a habilidade 6, ela trabalha a cartografia no Enem, perfeito? E aí a representação gráfica e cartográfica do espaço, né? A competência 2, o Igor trabalhou o ano todo aí em geopolítica, trabalhando tudo que envolve a geopolítica, colocou a questão aí para a gente ver. E aí dentro da competência 2, se a transformação no espaço, o espaço ele precisa ser representado. E como é que ele vai ser representado? Por meio de mapas, por exemplo. Por isso que é importante você conhecer cada ponto do mapa, até mesmo para você ter auxílio na resolução de uma questão. E escala cartográfica caiu já no Enem, ok? Caiu numa prova do PPL, se não me falha a memória, era uma questão que buscava apenas qual é a escala atribuída no mapa, né? No mapa que foi apresentado na questão, na prova. E aqui nós temos uma parte teórica de escala, né? Quando ele coloca assim, na escala de 1 para 5.000, o nível de detalhamento de uma representação é maior. Aí você vai trabalhar bem básico, escala grande, escala pequena. Então o mapa ele vai nos apresentar detalhes, informações sobre a área. Então quando o mapa apresenta muitos detalhes, significa dizer que ele tem uma escala grande. Quando ele apresenta poucos detalhes, é porque ele tem uma escala pequena. Então, quando é que eu tenho um mapa que eu tenho muitos detalhes? É quando eu represento, por exemplo, uma superfície pequena. Por exemplo, um imóvel, uma casa, um apartamento, uma planta industrial. A quem vai analisar precisa conhecer os detalhes, então a escala é grande. Agora, quando eu demonstro, por exemplo, o mapa do Brasil, não tem como eu colocar o Brasil. Imagina uma folha dessa com o mapa do Brasil. Né? Será que eu vou conseguir colocar o desenho de todas as cidades, centros, zonas comerciais e industriais? Não tem como ter esses detalhes, eles são suprimidos, a escala é pequena. Então, de fato, o denominador da escala grande, ok? Ele é menor do que o denominador de uma escala pequena, do jeito que ele está mostrando aí. Então, 5.000 tem mais detalhes do que 80.000. A letra E, fechando, na projeção cônica, as regiões polares podem ser bem mais representadas do que as temperadas. Aí é muito simples, né? Lembrar da projeção cilíndrica, cônica e plana, chamada por nós de azimutal polar, ok? Ela vai representar sendo normal. Cilíndrica normal, baixa latitude. Cônica normal, média latitude. E a plana polar, alta latitude. Perfeito? Então você substituiria aí, por exemplo, a cônica, ela pode ser mais representada, polar. Aí você vai trocar no caso, né? A polar seria a projeção do tipo polar. Beleza? Marca aí letra D, ficar esperto, esperar alguma questão de cartografia, como caiu já no ano passado a de anamorfose e 2 anos anteriores caiu sobre a do Enem. Rocha aí, perfeito. Vamos lá. Beleza, gente. Então vamos aqui, o Mário já começou aí a parte de geografia física, né, que dentro das competências do Enem não está na competência mesmo da geografia física, né, que é a 6, tá é uma parte de territorialização, uma parte de representação gráfica, símbolos, os mapas, né? Lembrando que ano passado, por exemplo, caiu uma questão de anamorfose, né? E aí é bom realmente associar sempre a anamorfose com aqueles mapas temáticos, né? Saber realmente estudar um pouquinho sobre alguns temas importantes. O Mário até colocou um mapa aí pra gente depois analisar. Mas, gente, entrando na parte de geofísica, né? A gente vai fazer uma questão aqui sobre geologia,
dinâmica do relevo, né, que é uma coisa realmente que pega muito aluno aí quando acontece. E nós temos um texto aí na questão da nossa live aí que fala o seguinte: a tectônica de placas baseia-se nas diferenças mecânicas entre a litosfera e a astenosfera. Lembrar, gente, que a astenosfera é essa camada que permite, né, que ela está ali entre a litosfera e o manto, né, que alguns chamam até de pirosfera, né, camada de fogo, camada que tem um magma, né? A litosfera é constituída por um conjunto de placas tectônicas separadas e independentes que flutuam e movimentam-se sobre a astenosfera, né? Devido à condição de busca de equilíbrio, gente, sublinha equilíbrio, né? Quem está com o material aí, vai marcando, densitométrico, ou seja, um equilíbrio de densidade de massas litosféricas sobre a astenosfera, com impulsos principais verticalizados, ou seja, acontece um equilíbrio que nós na geofísica chamamos de isostasia, né? Princípio de equilíbrio das placas tectônicas que flutuam sobre o manto. Ela é importante justamente para gerar as ideias de, dependendo da densidade da placa, né? De encontro de placas, por exemplo, você vai ter o quê? Uma placa que é continental, outra que é oceânica, subducção, mergulho das placas tectônicas. Cordilheira dos Andes. Como é o caso da Cordilheira dos Andes. Se o caso, por exemplo, for duas placas continentais, uma obducção. E se for o caso, por exemplo, de duas placas oceânicas, uma fossa oceânica, né? Então, normalmente, o que o senso comum diz? Se forem encontro de placas, sempre cordilheira. Não, pode ter, por exemplo, uma cota batimétrica, né? O caso, por exemplo, das fossas marianas, fossas filipinas, né? Pois bem, então ele fala, né, verticalizados, a semelhança de corpos flutuantes sobre um líquido. A crosta continental, menos densa, encontra-se imersa, enquanto a crosta oceânica, mais densa, está naturalmente submersa, que ele dá um exemplo de subducção. E nós vamos ter aqui na nossa questão essa condição de busca de equilíbrio. Gente, busca de equilíbrio certamente será o equilíbrio isostático, né? Nós colocamos uma questão dessa mesmo em várias oportunidades aqui para os alunos, mas só para esclarecer as outras alternativas, pessoal. Sinclinal e anticlinal tem a ver com o quê? Estrutura tectonicamente dobrada. Sabe quando você vê o relevo assim, ó, ondulado, você vai lembrar o seguinte, inclusive forma continentes, oceanos. Sinclinal, você lembra o seguinte, estrutura, ó, côncava. Sinclinal, a água vem e se deposita. Anticlinal, ó, ante a gravidade, ou seja, uma estrutura elevada. Sinclinal e anticlinal, estrutura tectonicamente dobrada, tá bom? Orogênese, lembre, movimento horizontal de placas, é ele que gera o quê? Encontro de placas convergente, afastamento de placas divergente, que gera dorsais oceânicas, né, dorsal mesoatlântica, já foi questão do Enem também, e quando as placas estão ali em conjunto, né, juntinhas lá, que elas acabam se atritando, gerando o chamado movimento transformante, é o caso da falha de San Andreas lá nos Estados Unidos, isso na orogênese. Na epirogênese você tem uma estrutura intraplaca, que vai ser um movimento vertical mais lento, que dependendo da estrutura, por exemplo, pode ser uma estrutura tectonicamente falhada, que quando soergue um bloco chamamos de Horst, é o caso aqui no Brasil da Serra do Mar, as escarpas de falha, e quando tem um rebaixamento nós chamamos de Graben tectônico, né? Então, certamente é letra C a nossa questão aí, a nossa segunda questão da live de geografia. Beleza? Jogou o nível lá em cima, viu? Tem que ser, geofísica, nossa praia aí. Aí só para relembrar, né, Igor? Então nós temos o Enem, crianças, ele cobrou uma questão dessa, eu acho que foi uns 2 anos atrás, de 2017, citava a questão do México, né? E aí ele questionava justamente por que acontecem, né, tantos terremotos. E aí a resolução da questão é justamente isso, contato de placas tectônicas, né? Então é um conteúdo muito relevante, tá certo? Para você estudar, ficar esperto, né? A questão da falha de San Andreas, teve um filme, né, Igor? A falha de San Andreas é uma região de falha ali transformante, tá certo? Limites conservativos. Tem também a Cordilheira dos Andes no Himalaia, o Igor falou isso, abdução, tá certo? A dorsal mesoatlântica, realmente é um conteúdo que você tem que dar muita atenção. Por quê? Porque por ser um conteúdo que muitas vezes o aluno tem, né, revelia, meu amigo, quem se dá bem já vai na frente, vai embora. Exatamente. E lembrando, né, Mário, que o aluno lá no domingo, ele não terá, por exemplo, ele não vai perguntar para você o nome da cordilheira não, gente. Não é esse o estilo de questão do Enem.
O que vai acontecer? Ele pode dar um texto, ele pode colocar uma imagem, ele pode localizar isso no mapa e ele não vai lhe perguntar o que é aquilo ali em relação ao nome da região. Ele vai lhe perguntar aquele processo. Então, por exemplo, ele pode colocar lá a Cordilheira dos Andes em destaque e perguntar que tipo de processo gerou aquilo ali. Movimento convergente de placas tectônicas, o que gerou a subducção. Ele pode colocar isso na alternativa. Então não se preocupe com esse negócio de a área, o tanto de área, quanto mede uma região. Não. Você tem que isso aí vai estar no texto. Exato. Você tem que saber o processo, como é que se formou. Beleza? Beleza, massa. Gente, mais uma vez o material está no site do Equação Se você Certa. está perdido aí, vai lá no site que tem. Vai lá, a gente vai para a questão número 13 agora, né? Gente, a questão 13, e aí espere esse tipo de questões, vai bem aqui uma dica, falei isso aqui em sala de aula, o Igor também fala em sala de aula, a gente vai falar de novo. Gente, revisem mapas do Brasil, mapa geofísico, mapa do clima, do domínio morfoclimático, bacias hidrográficas, ok? Classificação do relevo brasileiro, tá certo? Também revisem mapas do mundo, tá bom? Distribuição populacional, tá certo? Ó, o mapa do Oriente Médio, né? E ficar esperto, a questão do Oriente Médio sempre lembrada, né, nos vestibulares, tá bom? Aqui no Brasil a distribuição da população no nosso país teve uma causa, tem consequências, ok? A distribuição das indústrias, recursos naturais, não custa nada, gente. Um dia antes da prova, dá uma revisada nos mapas. Por quê? Porque trata-se de uma prova de geografia. Geografia vai trabalhar com o mundo, ok? Então uma prova sem um mapa, uma prova de geografia sem um mapa, é uma prova desconfigurada, né? Descaracterizada. Verdade. Tá bom? Então, se você olhar os mapas, tá lá, já vai ajudar. E aí nesse mapa aí, bora olhar aqui, ó. Sim. Nós temos aí muitos países marcados, perfeito? E aí, abaixo de cada país, ele tem legendas, tá bom? Ele tem 209 no Brasil, ok? Ele tem, bora colocar aqui, 1.339 na Índia, 1.410 na China, tá certo? Aí tem 264 na Indonésia, tem 324 nos Estados Unidos. Gente, vocês perceberam que ele indicou países, ok? Que são conhecidos por vários motivos, mas esses números eles coincidem justamente com o que, Igor? Com população absoluta, né? E aí eu falei hoje de manhã em sala, e aqui eu estou mostrando aqui de novo. Gente, no Enem, existem alguns vestibulares, e aí a gente fica até assim, né? Pô, triste, pô, podia ter sido bem aproveitado. Tem um texto na questão, aí tu vai, faz a leitura do texto e tu vai resolver a questão, não encaixa, não é usado. Mas no Enem não é assim não, meu amigo. O que aparece tem uma finalidade. É o texto base, é o texto estímulo, ok? E aí eu digo, analise a charge, analise o gráfico, faça a leitura do texto e faça a leitura até do rodapé. Aí no rodapé tem bem aí, ó, população mundial. Olha aí. Pronto. Então vamos lá. A interpretação dos dados dessa representação cartográfica retrata maiores economias mundiais. A Nigéria tá tão bem assim? Eu acho que não, né? A Nigéria é o país mais populoso da África, né? Mais rico, mais também rico. O maior PIB também da África. Isso. Aí, não apresenta os melhores atividade econômica de destaque dela. Petróleo, extração de petróleo na região, né? Mas é um país que convive com muitos problemas geopolíticos, né? Internos, conflitos, grupos extremistas e tudo mais. Beleza, mas pelo menos os dois destaques estão aí, né? Estados Unidos e China. Interessante, Mário, falar de densidade demográfica, né? A Nigéria tem quase a população do Brasil, né? Se você analisar em números absolutos, o Brasil tem pouco mais de 200 milhões, ela está quase 200 milhões. 190, com um e aí, bem menor, cabendo né? desse tanto de gente, então realmente a Nigéria tem áreas densamente povoadas, né? Beleza. Beleza. Então tem outros países aí que poderiam até a gente já colocar anulando, né, na Ásia Meridional. Nós temos grandes potências bélicas. Estados Unidos é grande potência bélica, Rússia é grande potência bélica. China, isso, ok? E a gente está bem preparado com a guerra também, tá não, Igor? Sim, o Brasil não. O Brasil tem um exército muito importante para missões de paz. Exato. Né? Na ONU, né? Esse é um ponto importante. A questão do Haiti, por exemplo. Né? E agora da República Democrática do Congo, né? A MINUSCO, nós estamos lá também. Perfeito. O Brasil almeja muita coisa na ONU, né? Então fazer essas missões de paz. Tem uma vaga no Conselho de Segurança. A letra L está falando maiores áreas territoriais na letra D e maiores biodiversidades. Mas é tranquila aí a letra B, ok? População, países mais populosos do mundo, população absoluta, perfeito?
quando a gente fala de densidade, a gente fala de país Sim. povoado, beleza? Exatamente. 14 aí. Bom, então na questão de número 14, nós vamos lembrar que você pode ter vários tipos de análises gráficas, né? E uma questão dessa, por exemplo, ele vai muitas vezes assim, surpreender o aluno. Ele espera uma questão, por exemplo, sobre latitude, Mário, com relação a clima, né? O Mário fez aí a primeira questão, lembrando que latitude ela é fruto de paralelos, né? Linhas que são cortadas transversais no globo e elas vão diferenciar o mundo norte-sul. Perfeito. Né? E aí é interessante, porque as latitudes determinam faixas climáticas, enquanto longitudes determinam horas, os horários, por exemplo, movimento de rotação. E aí nas latitudes o aluno geralmente espera aquele globinho, né? E aí bota uma questão com um gráfico diferente, aí ele já começa, eita, e essa daqui eu não conheço. Então perceba aqui junto com a gente, ó, 0 graus, linha do Equador. Faça a linha, faça a linha. Você está vendo aí nesse 0 grau nesse gráfico aí? Ajuda. Qual o título do gráfico, gente? Distribuição das precipitações conforme as latitudes. Ou seja, no Equador são os maiores picos de precipitação, né, onde chove mais. Certamente essa região que chove mais, você tem solos mais desenvolvidos, você tem florestas mais densas. Aqui no Brasil nós temos a floresta equatorial amazônica, né? Quanto mais você se afasta da linha do Equador, ele está chegando aí, ó, 80 norte, 80 sul. Nessa interpretação você está vendo o quê? Que diminui a precipitação. Mas o intervalo que ele quer na questão, na análise da questão, é em relação à pluviosidade. Gente, tem pluviosidade na região polar, a precipitação é na forma de neve. Né? Então, quando a gente fala de pluviosidade, aqueles gráficos de climograma, Mário, que a gente sempre trabalha em sala de aula, ele num gráfico, por exemplo, de regiões polares, não aparece as barrinhas. Por que não aparece? Porque é a precipitação na forma de neve. Então, não vai ser pluviosidade. E é por isso que essa questão é importante você analisar assim, ó. Olha o comando da questão. Considerando essa relação entre o volume de chuvas e sua distribuição latitudinal, verificam-se que os dois. Aí o pessoal vai logo dizer, mínimo de chuva é no 80, 80. Não, porque não tem chuva aí de jeito nenhum. Então não é mínimo de chuva. Mínimo de chuva vai ser nas regiões entre os 60 e 60 que tem mínimo. E onde é que tem mínimo aí, gente? Você percebe que é entre o 40 e o 20? Em cada um? 40 graus norte, 20 graus norte, 40 graus sul, 20 graus sul, onde você vai ter o quê? Mais ou menos latitude de 30 graus. 30 graus norte, 30 graus sul, onde você verifica as menores precipitações. Então vamos dar uma olhada aí, gente. E as maiores precipitações? Certamente o Equador, ou áreas aí próximas entre 40 e 60, geralmente 50 norte e 50 sul. Ou seja, verificam-se que os dois máximos nos polos norte e sul coincidem com as zonas de alta pressão. Gente, no polo norte e no polo sul não tem precipitação, então não são máximos pluviométricos, que são áreas de alta pressão, tudo bem. Áreas polares são áreas frias, e as áreas frias em relação à latitude são áreas de alta pressão. Áreas quentes são áreas de baixa pressão. Tá? Os ventos normalmente se deslocam de áreas de alta pressão para baixa pressão. Ou a gente poderia falar de gradiente de pressão, né? Maior pressão para menor pressão. Lembrando que na região do Equador, nós temos a área lá que nós chamamos de quê? ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que é a região que recebe ventos. Que ventos são esses? Alísios, os doldrums, né? Os grandes ventos que saem dos trópicos para o Equador. Deslocamento por conta da pressão. Então não seria a letra A por conta lá desse zonas de máximos pluviométricos, porque não tem pluviosidade nessa região. Letra B, mínimos principais na região do Equador. A gente acabou de ver que no Equador é máximo pluviométrico. Letra C, mínimos nas latitudes em torno de 30 graus. Localize mais ou menos 30 graus, entre o 40 e o 20. Norte e sul são mínimos mesmo, que coincide com zonas de alta pressão. Perfeito. Essas áreas são áreas dispersoras de vento. Se elas são dispersoras de vento, são chamadas de áreas anticiclonais. E nessas áreas anticiclonais são áreas que dispersam ventos. Né? São ventos descendentes. Exatamente. Né? Nas áreas ciclonais, que são áreas receptoras de vento, se surgir uma área de alta pressão dentro dela, vai gerar os grandes ventos ciclonais, que a gente chama, dependendo do local, por exemplo, nos oceanos de furacão, no continente de tornado.
né? Na asa de tufão, ou seja, mas são até um ventos. recente, né? Exatamente, mas são ventos ciclonais. Gente, ó, né? o Igor tá dando um show aí na resolução da questão. Olha o gráfico assim, ó. Olha desse jeito. Pronto, assim, perfeito. Olha perfeito. assim, pronto. Pronto, tá certinho, vai Aí na hora da para prova, se alguém virar a prova, é porque tem uma questão dessa. Aí tu vira também, porque, Pronto. né? Pra aproveitar. Para aproveitar, Ó, exatamente. gente. Então a letra C tem sentido esse gabarito, será o gabarito da questão. Só para comentar, a letra D, mínimos de temperatura nas regiões de baixa pressão. Geralmente as áreas de baixa pressão são de alta temperatura, tá? Máximos secundários nas latitudes médias. Nas latitudes médias, né, nós podemos até ter máximos secundários, é menor do que o Equador, mas assim, coincide com áreas de alta pressão, gente, se dispersa vento, né, é uma área de alta pressão, só que nessas regiões de latitudes médias, como você tem ali como é que eu posso dizer, uma área mais fria, né, do que o outro grau, vai ser uma região ali de baixa pressão em relação às grandes zonas de alta pressão, que são áreas polares, tá bom? Algumas pessoas podem já ir perguntando, né, devem estar fazendo essa interrogação, professor, mas nas áreas de altitude, não são áreas mais frias? E nessas áreas são de menor pressão, porque a pressão é o peso da coluna de ar. Sim. Tudo bem, em relação à altitude, pressão diretamente proporcional à temperatura. Nas áreas de latitude, pressão inversamente proporcional à temperatura. Não esqueça, por isso, letra C, essa questão número 14. Vai lá, Mário. Massa, cara. Mais uma vez, parabenizar os alunos aprovados do Colégio Equação Certa, ok, na Uninova-FAP, né? Então 41 alunos aprovados, é um número expressivo, né? Um dia a gente estava até tendo a nossa revisão, né, Igor? Sim. E também, no dia a gente estava tendo a exatamente, mega revisão da equação e então, muita gente lá dando show lá, também, né? Exato. E dos 10 primeiros nós temos 6, ok? Alunos do Colégio Equação Certa. Parabenizar vocês. O sucesso está chegando. Na verdade já chegou, né, Igor? Já chegou. Agora vamos para as públicas. Gente, a questão número 15 aí, rapidamente, né? Nós temos um gráfico aí que mostra recursos de uma cidade inteligente, as Smart Cities, né? Então é uma tendência global aí, ok? As cidades terem essa condição, tá bom? Logicamente, nós já temos alguns projetos pilotos, né? Aqui no Ceará nós temos no município de Croatá, né? Uma cidade, uma Smart City que vai ser chamada de Laguna, está sendo vendida em lotes, ok? E ela vai ser, Igor, a primeira Smart City social do mundo, né? Aqui no Ceará, bem aqui do ladinho, né? Nossa. Então vai ser basicamente uma cidade em que, por exemplo, o uso da internet é essencial para o seu funcionamento, né? Ou seja, é a internet das coisas, perfeito? Então você vai ter conexão entre tudo, entre comércio, entre lares, entre transportes, ok? A modernização chegando, né? A indústria 4.0 apontando aí. E as cidades já estão se transformando também. Perfeito? Só para você ter uma ideia, numa cidade como essa não vai ter semáforo, né? Não tem semáforo. Não precisa, não precisa de semáforo. Está tudo conectado, os carros sabem a posição de cada um deles, ok? A questão dos carros compartilhados, tá certo? A questão, quando fala de social, é por causa do que envolve a questão das hortas, né? Buscar um equilíbrio social dentro da cidade, a população no mesmo padrão, acesso, ok, aos serviços, que é uma característica que a urbanização brasileira infelizmente não apresenta, né? Nosso país sofre com a macrocefalia urbana, nós temos centros inchados, ok, muito grandes, lotados de problemas. Então é sempre bom lembrar essa questão dos problemas ambientais urbanos, inclusive, né? O Enem gosta sempre de cobrar, né? E Sim. questão da dinâmica da água nas cidades, questão de enchentes, questão da impermeabilização dos solos. E no mesmo ano ele fez essa mesma questão, trabalhando o que acontece no ambiente urbano e o que acontece no ambiente rural. Com gráficos, né? Exatamente. Aí ele só fez colocar um no PPL e um no concurso convencional. Então espera aí. Mas as cidades inteligentes, ok? As Smart Cities, podem ter seu conceito variado, porém tem um denominador comum. Tecnologia e sustentabilidade para caminhar juntos. Essa pegada, né, Igor? Sim. A sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ok? Lembrar da Rio 92, né, o conceito apresentado, o relatório de Gronholm e Brundtland, né, lembrar das COPs também, o acordo, né, de Paris, a COP21. Então tudo isso aí está desenhando um novo mundo, perfeito? Nós temos aí a China lançando carros elétricos, esse ano todo foi de lançamento de carro elétrico.
Porque a China está se propondo, a partir do próximo ano, só fabricar carros elétricos. E aí você diz, Mário, o que isso tem a ver com sustentabilidade? Só tem tudo a ver. Os caras vão reduzir a queima de derivados do petróleo, ok? Esses carros elétricos ultramodernos, né? Nos Estados Unidos tem os carros da Tesla, que são carros que você trabalha ele num tablet, né? Uma coisa absurda, o carro dirige só, ele para só, entendeu? Não tem colisão, é uma coisa impressionante. E isso vai fazer parte desse mundo. A partir das características que compõem as Smart Cities, né? Na letra A você pode destacar aí apenas em grandes metrópoles, de forma nenhuma, né? Aqui mesmo no Brasil nós já vamos ter. Independem dos meios de comunicação, elas só dependem, ok? Demais, independe de forma nenhuma. A letra C, nós estamos vivendo a globalização acelerada, né? A revolução técnico-científica informacional. Letra C é um fenômeno que diverge da gentrificação. Divergir não, né? A diversificação é a valorização do espaço urbano, ok? E aí essa valorização que combina também com o processo de segregação socioespacial, ela vai fazer parte sim. Por quê? Porque isso aqui é uma área modernizada, super valorizada. A letra D estão diretamente alinhadas com a revolução técnico-científica, né? Aí a gente está se referindo ao momento da segunda e não da terceira revolução, sem falar que ela está intimamente ligada ao que estamos por ver aí, que é a quarta revolução. Gabarite aí na letra E. Podem resolver alguns gargalos urbanos, ok? Como é o caso da mobilidade. Mobilidade pode estar associada a transportes no Enem, pode estar associada a problemas urbanos, tá bom? Então é bom ficar esperto. Letra L. Beleza, Mário. E o que o Mário falou aqui, só complementando, né, o Milton Santos, que é muito referenciado no Enem, sim, ele fala justamente desse momento que a globalização está chegando nos espaços urbanos e rural, né? Ele fala inclusive nas obras de urbanização brasileira, bem referenciada também no Enem, na metamorfose do espaço habitado, que vivemos o meio técnico, científico e informacional, a sociedade em rede, e dentro dessa rede nós temos as redes de transportes e comunicações. Com certeza uma cidade inteligente ajuda nos transportes, que é o gargalo do nosso desenvolvimento hoje, nas cidades paradas. E como o Mário falou de problemas urbanos, eu queria aproveitar o gancho para fazer a questão 16, que é uma questão sobre um problema ambiental urbano, né, diretamente relacionado a problemas ambientais. Os problemas ambientais urbanos nós vamos dividir na parte mais alta. Você tem o famoso ar quente, inverte o cenário natural, né? E aí nós temos também o smog, sabe aquela nuvem acinzentada de fumaça, né? Quando o Datena diz lá, me dá imagens, comandante amigo, tem aquela fumaça, né? Aqui em Teresina, mas tem uma escola que eu trabalho que é no quarto andar, que eu dou uma olhada assim na cidade de Zona Sul, já dá pra ver um pouco de smog. A cidade de Teresina tá ficando cada vez mais poluída, né? Tá crescendo. Tá crescendo, exatamente. Também. E aí a ilha de calor que tá na questão, ela vai falar o que, gente? É por conta das áreas de relevo mais acidentado? Não, é centro urbano, é poluição urbana. Tá? Locais com maior concentração industrial, afastado das regiões centrais. Gente, o que está errado aí, o distrator da questão é afastado. Geralmente o calor é maior nos centros urbanos, tá? Na parte central, circulação de veículos, né? Eu costumo dizer, Mário, que aqui na cidade de Teresina é a Frei Serafim, né? Geralmente 6 horas da tarde. Então, ilha de calor, meu amigo, ali é quente. Ou 39 seja, na sombra. E na sombra, exatamente. A chuva quando vem parece que volta subindo, né? Então essa região aí é muito quente mesmo. Então não é afastado das áreas centrais. Inclusive, Igor, só para exemplificar mais ainda, né? Eu já tive a oportunidade de estar no bairro Porto Alegre, né? Que é na periferia da cidade, bem na borda. E eu saí no termômetro no carro, estava marcando 24 graus. Início de ano, aquele dia frio, né? Porque 24 graus aqui em Teresina muito tá nevando, frio, né? Tá nevando. Só pede um casaco aqui. Exatamente, a gente fica gripado, né? Então, tava 24 graus, e quando eu cheguei no centro da cidade, estava 26. Olha aí, ó, diferença de 2 graus. Isso. Exatamente. E aí, ó, proximidade de várzea de rios, onde a maior evaporação e umidade. Gente, várzea de rio vai ser uma evapotranspiração natural, né? Se for bem arborizado, não vai ser quente não. Eu me lembro, mano, na época de curso, na época de faculdade, né? Eu paralelamente fazia geografia com gestão ambiental. E tinha uma matéria chamada manejo atmosférico. E nessa matéria a gente foi lá para os parques ambientais aqui
perto do Poti, né, naquele da Raul Lopes, Sim. lá do outro lado, em frente ali à Assembleia Legislativa, que a gente estava dentro do parque, a gente media o termômetro, dava diferença para o asfalto de 3 graus. Né? Então, para você ver como a vaza é mais fria, não mais quente. É por isso que os mais velhos que é bom botar a planta dentro da casa. Exatamente, para dar uma boa risada aí. Ó, áreas onde há maior adensamento de construções, asfalto e poucas áreas verdes. Galera, bota aí uma anotaçãozinha, isso aumenta uma coisinha que a gente chama de albedo. Né? ALBEDO, albedo, porque o albedo é o índice de reflexão dos raios solares. Isso aumenta o calor, né? Então, aqui em Teresina, que não poderia ter as superfícies espelhadas, mas é só o tem. O pessoal bota uma fachada de vidro aí, que ele acha lindo, né? Reflete diretamente no asfalto, o asfalto retém o calor e a temperatura Isso só vira uma aumenta, né? coxinha dentro de casa, né? Exatamente, tá fritando. E, então a letra D vai ser o gabarito, a letra E é a melhor qualidade do ar atmosférico, na verdade é a pior, por conta dos poluentes, beleza, gente? Lembrando que o monóxido de carbono, Mário, ele dá uma leve dor de cabeça se você ingerir por muito tempo. Então o cara que chega em casa com enxaqueca, ele não tá com frescura não, mãe, não quero estudar agora não, é dor de cabeça mesmo, se passar por várias horas, dá uma leve náusea, a pessoa quer vomitar, chega até a desmaiar. Se for realmente muito forte, as cidades estão cada vez com uma menor qualidade de vida. Então, letra D, questãozinha para aproveitar. Beleza, o Igor citou bem aí, gente, as FOPs, né? Então, é muita coisa para falar, mas não custa nada, ok? Coloque bem aí as FOPs que você tem que estudar, tá certo? A COP número 3, o Igor falou aí, Protocolo de Kyoto, tá certo? A COP número 6, que é a COP que aconteceu na Holanda, crédito do carbono. E a COP 21, né? A COP 21 é do Acordo de Paris. Beleza. Bora passar aí para a 10ª, né? A 17 no caso, né? Nós temos aí uma imagem que mostra, né, um dos gigantes dos campos brasileiros, ok? Então as nossas máquinas agrícolas, elas atuam a todo vapor. Por quê? Porque o Brasil é um grande celeiro agrícola, o Brasil é um país agroexportador, tem a soja, por exemplo, como hoje um dos grandes produtos voltados para a exportação. Lembrar da Matopiba, né? A gente pode ver que no Enem aparecem muitas questões relacionadas a cerrado, tá bom? Caracterização climática do cerrado, né? Composição pedológica do cerrado, a própria fisionomia do bioma cerrado, assim como ele fala também de cerrado e agronegócio, a expansão do agronegócio nos cerrados por meio da calagem, a neutralização do solo ácido, característica de ambientes tropicais, ok? E também as causas, a motivação da devastação dos cerrados, a expansão da fronteira agrícola, né? Os cerrados como um dos nossos hotspots, perfeito, junto com a Mata Atlântica. Então, esse tema é muito importante para você fazer a sua prova. A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades brasileiras explicam. Concentração fundiária, você vai ter uma grande quantidade de terras na mão de poucos produtores. E o contrário, você vai ter uma pequena quantidade de terras na mão de muitos produtores. Isso acaba sendo uma condição do Brasil, é histórico, né, Igor? É histórico, mas, né, ainda se mantém. Mecanização do campo. A mecanização do campo, ela reduz a demanda por mão de obra, tá certo? Ela vai substituindo a força de trabalho humana, que acaba sendo direcionada para onde? Para o ambiente urbano. Então vamos lá. Se eu tenho concentração de terras, eu diminuo a quantidade de pessoas praticando agricultura familiar. Essa mão de obra, ela fica de fora. Se eu mecanizo o campo, eu gero desemprego estrutural, tá certo? Então essas pessoas também vão ter que ser direcionadas para outro lugar. E acesso aos serviços, né? A gente tem que ter até cuidado com essa expressão aí, porque na realidade os serviços eles existem, né? Alguns, muitas vezes, né? Porque a gente sabe que as cidades brasileiras realmente elas são precarizadas em alguns pontos, inclusive em ofertar serviços básicos para a população, como saúde, por exemplo, e segurança. Mas a gente sabe que no campo passa o SAMU, na porta da fazenda. É mais SAMU, difícil, é mais difícil. Bem mais difícil. Mas na cidade já passa o SAMU, né? Então ele se refere nesse aspecto e a tendência natural é o quê? É o deslocamento rápido, volumoso das pessoas do ambiente campo para o ambiente cidade. Perfeito? Estamos falando de um movimento migratório interno, né? O movimento é responsável pelo nosso rápido processo de urbanização. Estamos falando do êxodo rural, a conurbação é um fenômeno urbano de encontro de malhas urbanas, de cidades. O êxodo urbano, né? Existe também esse movimento, né?
Hoje, algumas pessoas migração rumam de o retorno, campo, né? exatamente, rumam o campo, tem a migração de retorno, quer voltar à sua área de origem. A gente sabe que o Brasil destinou muita gente lá para o Sudeste, depois nós temos a desconcentração industrial e a desmetropolização, pessoas retornando. A desmetropolização é importantíssimo, né? Um crescimento mais acelerado de cidades de porte médio do que grandes cidades. E a letra E, a transição demográfica, que pode ser sim esperada na prova. Talvez não questionando taxa de natalidade, mortalidade, crescimento de expectativa, não necessariamente. Mas falar, por exemplo, o caso chinês. Né? O caso chinês, né? O fim da política do filho único, 2015. 2015 está dentro daquela temporalidade do Enem. Nós temos aí já 4 anos, né? Outubro de 2015, quando foi anunciado. E aí nós temos aí uma vontade, né? De reativar a taxa de natalidade na China, que é muito baixa, né, justamente para evitar um problema maior lá na frente com a previdência e o mercado de trabalho. Você marca aí letra B. Beleza. Galera, vamos aqui rapidão aqui para a questão 18, né, para a gente poder fazer as questões. Então nós temos aqui uma questão que fala sobre o contexto histórico da passagem dos anos 80 para os anos 90. Dentro do recorte histórico que entra na geopolítica, esse é o período que mais cai questões. Nova ordem mundial e globalização. Globalização começou desde as grandes navegações, mas ela realmente se acentuou com a Revolução Industrial e se mundializou nos anos 90, né? Principalmente com acesso aos meios de comunicação. Então ele fala assim no texto: o encerramento da Guerra Fria, com a simbólica queda do Muro de Berlim em 89, forjou novas representações geopolíticas e acentuou a manifestação de novas ideologias. Dentre as ideologias, né, como dizia o Milton Santos, estamos cercados por elas, a globalização é a principal, o consumismo, a sociedade de consumo, o capitalismo informacional, que normalmente globalização se lembra de 3 coisas importantes do Enem. Não esqueça disso, vai lembrar dessa live hoje. Globalização, você vai lembrar de quê? Estado nacional, ele perde força, porque nós vivemos uma época chamada de neoliberalismo, né? É uma das doutrinas econômicas que faz que o Estado ele tem que diminuir sua participação, né? A economia neoliberal, não é isso? As empresas transnacionais, segundo grande papel, Estado perde força, mas as empresas ganham força, principalmente as transnacionais, que elas se industrializam de forma periférica, elas vão para outros lugares. Lembrando que vivemos um modelo de produção, os flexíveis, Toyotista, Volvista, agora Uberista, que são sistemas do quê? Terceirização, flexibilização, just in time, não é isso, Marcos? Chique. Geralmente essas últimas aí industrializações da Ásia, da América Latina, ou seja, periférica, né? E aí nós temos o terceiro grande agente, que são os organismos internacionais. Organismos que ultrapassam as barreiras dos estados. Tanto os organismos quanto as associações de países, blocos econômicos, papel da ONU, OMC, FMI, Banco Mundial, que são grandes organizações que também contribuem com a globalização. Então não esqueça, Estado Nacional, que perde força, e os que ganham força, empresas e os organismos internacionais. Beleza? Então na questão, nós temos aí, sendo assim, é perceptível que no atual contexto da nova ordem mundial, né, o que era a velha ordem, gente? A velha ordem era a Guerra Fria. Capitalismo, oeste, socialismo, leste, Estados Unidos e União Soviética, né? Aí você vai fazer aquela revisãozinha rápida de história, que é muito importante, né? Que é aquela parte o que? Plano Marshall, Comecon, OTAN, Pacto de Varsóvia, os conflitos indiretos que não foram entre Estados Unidos e União Soviética, mas foram em vários lugares do mundo, né, que tem reflexo até hoje, como é a Guerra da Coreia, por exemplo, né, questão palestina e tudo mais. Então olha só. Letra A, o conflito leste-oeste se acirra, né, intensifica a cisão norte-sul. Gente, o leste-oeste ele deixou de existir. Essa ideia de socialismo e capitalismo, você já corta isso aí. Até porque o contexto é da nova ordem. Né? O contexto é da nova ordem. E esse negócio de descolonização afroasiática foi na época da Guerra Fria, né? Então tá errado aí. Liderança nacionalista de alguns países como a Iugoslávia, Egito e Indonésia no movimento dos países não aliados. Gente, movimento dos países não alinhados, Conferência de Bandung, 1955, o terceiro mundo. Então isso não é no contexto da nova ordem mundial. Inclusive foi nessa conferência que apresentaram aquele mapa de Peters, né? Ou seja, aquela ideia dos países do sul, né? Que é uma visão de mundo dentro de projeções cartográficas, né? Letra C, hegemonia política das ideias nacionalistas desenvolvimentistas que defendem uma maior interferência do Estado. Foi o que eu acabei de falar. Menor participação do Estado, neoliberalismo dentro da globalização. Então não é maior
presença do Estado. Letra D, economia internacional passa a se estruturar em torno do sistema de Bretton Woods, né, que estabelece paridades fixas entre o dólar e o ouro. Gente, hoje o capital, a economia cambial é flexível, né? Hoje você tem um câmbio flutuante, um capital flutuante. Então, Bretton Woods foi aquela conferência de 1944, né, que determinou a presença aí do FMI, na época do BIRD, né, do Banco Mundial, e do GATT, que hoje é a OMC. Então não tem nada a ver mesmo. Letra E por eliminação mesmo. Ideologia neoliberal, falamos disso, favorece investimentos externos importantes para o crescimento de economias do leste, lembre-se aí, leste e sudeste da Ásia, industrialização periférica e América Latina, né, que foi por substituição de importações. Olha aí, beleza? Massa. Top. Se tivesse mais tempo, a gente dava pra, né, Igor? Abrir mais coisas, tem muita informação dentro dessa questão. Essa questão é muito rica. Nova ordem mundial é sempre. Exatamente. Porque é uma construção, né? Uma construção. Você tem que trabalhar realmente todo o século XX, né, para entender como é que essa coisa se desfecha, né? Desde a questão das doutrinas capitalistas, que o Igor citou, questão das crises, né? Em 1929, a gente está fazendo aí 90 anos, né? Da crise de 29, o divisor de águas, as doutrinas, as crises na década de 70, ok? Tivemos a crise recente em 2008, né? Então todo o processo de globalização se organizando, tá bom? E se acelerando com a nova ordem. A questão 19, gente, é uma questão que fala novamente do agronegócio, né? Vale a pena a gente citar. Na sala de aula, na nossa revisão, a gente já trabalhou os demais temas, tá bom? E aí o agronegócio é para fechar, né? Os anos recentes, particularmente a década passada, introduziram transformações de tal envergadura no mundo rural que talvez tenham representado, de um lado, um golpe mortal na dominação social e econômica da grande propriedade territorial em amplas regiões rurais. Por outro lado, contudo, as mesmas modificações podem ter produzido a liquidação definitiva da reforma agrária, como uma reivindicação nacional e decisiva para os destinos históricos do nosso país. Se dá pela própria estrutura, né, fundiária no Brasil, lembrar que ela é marcada pela concentração, ok? Desde a década de 60 nós temos o Estatuto do Trabalhador Rural, o Estatuto da Terra, ok? Que tem como finalidade mapear e organizar o campo, tá bom? Levando também a questão, no caso do Estatuto do Trabalhador Rural, direitos para o trabalhador, justamente com a finalidade de quê? De organizar o setor, porque é um setor muito importante. E, logicamente, estando o Brasil numa situação de concentração fundiária, a reforma agrária acaba sendo um tema muito forte, ok? Beleza. O debate mais recente a respeito do processo produtivo e da questão da propriedade privada da terra no Brasil envolve um conjunto de fatores relacionados à política fundiária. Sobre esses fatores, a expansão agrícola no Brasil nas últimas décadas eliminou não, né, crianças? Não eliminou, infelizmente, ainda se mantém essa condição no Brasil, né? Nós temos a produção comercial, a agrícola comercial, a propriedade, a empresa rural ainda crescendo, né, justamente para atender essa demanda internacional dos alimentos, porém, né, o pequeno produtor muitas vezes não tem acesso, não tem condições de continuar. Cidades, o agronegócio, nós temos a Estrada de Ferro Norte-Sul, ok, que está em construção, está em estruturação, nós temos rodovias, nós temos portos sendo preparados para escoar a produção agrícola, inclusive já foi citado no Enem essa questão, ok, então mostra sim que há uma desigualdade. A letra D, reforma agrária no país, cumpriu a sua regularização fundiária, mais uma vez a questão está insistindo que a reforma agrária foi concluída. Democratização de políticas públicas em áreas rurais substituiu majoritariamente o domínio do agronegócio pelos territórios de desenvolvimento e agricultura familiar. Você vai marcar a letra C, nós temos aí a importante questão número 20 para a gente fechar. Vamos lá. Exatamente. A gente vai fazer um comentário da questão número 20 como um compromisso, né, de terminar as questões. E também uma observação aqui, né, Mário? A gente viu aí questão, tem no nosso material Mário Jorge e tem aqui Igor Thiago. O compromisso da gente sempre estar elaborando questões, trazendo os nossos temas, as nossas apostas. Como sempre vem de vez em quando uma questão sobre a questão árabe-israelense, a questão palestina. Essa daqui é uma questão que tem um teor de complexidade maior, mas lembra, o grafite produzido no muro. Gente, sublinhe muro. Né? Provavelmente esse muro aí que representa 2 soldados israelenses segurando um palestino, provavelmente, né? Um outro lá em cima tentando tacar uma pedra nele. Que é isso? Que aí no caso é intifada, né? Revolta das pedras.
Um aspecto da estratégia do controle territorial cujo foco fundamentalmente é limitar a mobilidade populacional. Limitar a mobilidade populacional é um muro de segregação. A justificativa para a construção desse muro é, gente, esse muro é o muro da Cisjordânia. O muro da Cisjordânia é um muro que existe ali na região entre o território israelense e o território palestino, que é o território da Cisjordânia. Lembrando que existe também o território da faixa de Gaza. Ele é um muro que mostra a conflituosa relação no Oriente Médio entre os árabes, que lá são chamados de palestinos, e os israelenses, que lá são chamados de... e os judeus, que lá são chamados israelenses. Lembrando que também, tudo família, também tem um conflito religioso aí, né? Porque o palestino é muçulmano e o israelense é judeu como religião. É muita confusão no lugar só, né? Isso. Você marca aí a letra B. Lembrando que as outras alternativas, eles falam de outros muros que existem no mundo, né? Até muros que foram extintos, como é o caso do Muro de Berlim. Beleza, Mário? Beleza. Olá, meu Gente, querido. mais uma vez, parabéns aos aprovados no vestibular da Unido Nova FAP, estudantes do Colégio Equação Certa. Lembrando que das 10 primeiras posições, 6 são alunos do Colégio Equação Certa. Parabéns, minha gente. Só agradecer, o ano foi de muita luta, estamos encerrando nossas aulas aqui pela manhã, ok? E o aluno do Colégio Equação Certa com certeza está bem preparado para o Enem 2019. Valeu, galera! Beleza, pessoal. Só agradecer também, dizer que a geografia aqui na Equação Certa é um time que joga bola redonda, né, Mário? Exatamente. Sempre um time que joga entrosado, porque o nosso compromisso é a sua aprovação e a gente está aqui fazendo essa grande família Equação Certa. Um abraço, gente. Valeu!